Irmãos, boa noite, graça e paz. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, revendo amigos, irmãos queridos. Grato pela oportunidade que Deus nos concede de podermos estar expondo a palavra com os irmãos mais uma vez. Eu queria pedir para que os irmãos pudessem abrir a Bíblia. Texto extremamente conhecido, há quem diga que é o texto mais conhecido do mundo, então agora ficou fácil, né? É o Salmo 23. Salmo 23. Eu vou estar lendo o primeiro, os irmãos do segundo, e assim a gente faz uma leitura alternada. No final da leitura a gente faz uma oração para começar a exposição do texto. Então, da maneira como os irmãos estão, vamos fazer a leitura juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este culto que é feito para engrandecer e exaltar o teu santo nome. A razão de estarmos aqui é para te adorar, ó Deus, é de prestar culto aqui, para que a nossa vida glorifique a Ti. Essa é a razão para que fomos criados. E este é o dia que o Senhor separou, para que juntos estivéssemos aqui, reunidos, engrandecendo a Ti. Obrigado pela oportunidade de prestar um culto a Ti e também de expor a palavra, ministrar o Teu Evangelho, para que a Tua igreja seja edificada, para que sejamos corrigidos, exortados, consolados, animados por Ti, que és o nosso Deus, és o nosso Senhor, és o nosso pastor. Tende misericórdia de nós e nos ajuda, para que em tudo sejamos fiéis a Ti, fiéis ao texto, transmitindo os Teus ensinamentos, glorificando e exaltando o Teu santo nome em tudo. Quebranta o nosso coração pecador, que a Tua palavra nos transforme a cada dia a Tua imagem e semelhança, para que sejamos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já falei, a gente está tratando de um texto extremamente conhecido, mas é um texto que Deus trouxe ao meu coração para que eu estivesse compartilhando esta noite com os irmãos. O texto que a gente vai tratar aqui é basicamente explorando os versos do 1º ao 4º. Embora o texto completo ele tenha 6 versos, a gente vai trabalhar basicamente 1º ao 4º. O texto todo, como a gente vai perceber, ele trata sobre a confiança que o salmista tem em Deus. Essa confiança que ele tem em Deus, ele a expressa em 2 figuras diferentes. Dos versos 1º ao 4º, ele vai tratar Deus como um pastor, ele vai fazer essa analogia, essa comparação, e aí, em cima da figura do Senhor como pastor, ele vai começar a compor o salmo. E nos versos 5 e 6, 2, 4, 5 e 6, são os últimos 2 versos, ele muda a figura, ele agora trata o Senhor como um anfitrião que o recebe. Mas independente da analogia que ele faz, a temática do texto é a mesma, é uma só. A confiança que ele tem em Deus e como esse Deus, em quem ele confia, tem cuidado dele e tem cuidado do seu povo. Então o objetivo é que nessa noite a gente possa falar um pouco sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. O cuidado de Deus para comigo e para com você. E como nós devemos ser gratos e louvar a Deus, porque Ele de fato tem cuidado de nós. O texto é muito claro quando ele trata disso e
Uma das coisas que nos faz refletir sobre o cuidado de Deus é o cenário em que a gente vive. Eu acho que é muito claro que a gente vive cada vez mais em um ambiente de grandes transformações, de grandes complicações, muitas vezes, de grandes confusões, eu até diria, em diversos aspectos da nossa vida no que tangem ao nosso viver diário. Isso desde um cenário bem macro, a gente tem ainda, infelizmente, a guerra que se estende na Europa com os países da Ucrânia e da Rússia, e isso ainda tem afetado muitas vidas, embora os noticiários não noticiem tanto como deveriam, porque não vendem mais, e isso é triste, né? O sofrimento de muitos ser notícia para vender, e quando aquilo não vende tanto, as pessoas param de noticiar. Mas as pessoas ainda estão sofrendo mundo afora. A gente também tem sofrimentos no nosso cenário, em que pessoas ainda estão sendo acometidas por tantas enfermidades, por tantas tristezas, desempregos, problemas familiares, desarranjos nas famílias. Tudo isso tem muitas vezes angustiado o coração das pessoas, e isso não está distante de nós. Muitos de nós também se deparamos com isso, com pessoas queridas enfermas, pessoas que perdemos, famílias que têm passado por crises, por problemas, desempregos. Essas coisas, elas também nos atingem. Nós não estamos aquém disso, nós não estamos num rol separado disso, mas como cristãos estamos também sujeitos a isso. A grande questão é como lidamos com essas coisas, como encaramos essas dificuldades que são inerentes à condição humana, e por serem inerentes à condição humana, obviamente, também atingem a mim e a você. Então, refletindo sobre estas questões, é que eu queria trabalhar com os irmãos sobre como o texto do Salmo 23, ele traz para a nossa vida verdades, para que nós possamos aprender a lidar, inclusive, com a incredulidade dos nossos corações. Porque há uma tendência nossa, pecadores, a quando estamos sendo submetidos a momentos de dificuldade, a problemas em nossa vida, o nosso coração duro e incrédulo, ele tem a tendência de fazer perguntas. De perguntar, a nossa alma acaba se afligindo e perguntando sobre como se manifesta esse cuidado de Deus, quando em minha vida eu tenho enfrentado tantas coisas que têm afligido o meu viver. Como em meio a essa aflição, esse cuidado de Deus tem se manifestado para conosco, se mesmo assim eu tenho sentido tanto em minha alma aquilo que eu tenho passado. Isso é uma coisa pela qual nós estamos também submetidos diariamente. E o Salmo 23, como este salmo que trata cuidadosamente de como o salmista, em alegria e gratidão, vai expressar um Deus que cuida do seu povo, tem verdades para tratar o meu e o seu coração, para que em tudo glorifiquemos ao Senhor com as nossas vidas. O Salmo 23, como os irmãos já sabem, ele é um salmo escrito por Davi, servo de Deus. A gente não sabe o cenário em que Davi escreveu esse salmo. O que a gente sabe é que, de fato, como eu já falei no início, ele tem a preocupação de utilizar-se de figuras de senso comum, figuras muito corriqueiras no seu ambiente, que era a figura do pastor de ovelhas. Quem melhor que Davi para descrever o trato de um pastor com suas ovelhas? Um rei que em outro momento tinha sido pastor, que tinha cuidado das ovelhas do seu pai, que tinha lutado inclusive com leão e urso para proteger essas ovelhas. Então, era uma figura muito familiar para Davi, mas familiar para o povo de Israel como um todo, porque a figura do pastor de ovelhas era algo extremamente presente na cultura judaica. E quando ele troca de figura para anfitrião, ele está continuando tratando de aspectos da cultura, porque era muito comum você receber pessoas em sua casa, e como anfitrião, como aquele que recebe, existiam responsabilidades do anfitrião para com aquele que ele estava recebendo. E a responsabilidade principal era o cuidado com aquela pessoa,
para que enquanto ela estivesse sobre a sua guarda, como anfitrião, nada de mal acontecesse, para que ele pudesse despedir o viajante em paz para a sua jornada. Então Davi compõe esse salmo tratando aspectos muito claros da cultura judaica, muito presentes no ambiente de todo o povo de Deus, e ele vai estabelecer esses pontos de contato justamente para poder comunicar melhor, de maneira mais fácil, as características que ele via em Deus escrevendo aquele salmo e que ele queria passar para o povo. Mas, independente da figura que ele usa, a temática, como eu já falei, é a mesma. Ele vai falar do cuidado de Deus. Vai falar do cuidado de Deus para o seu povo. E quando ele está abordando essa questão do cuidado de Deus, e trata muito bem das ovelhas, porque as ovelhas têm fragilidades inúmeras. As ovelhas têm dificuldades de enxergar, as ovelhas têm dificuldades de se alimentar, as ovelhas têm dificuldade de se defender. Então ele aproveita esse animal, que era tão comum na cultura, mas extremamente deficiente de mecanismos de defesa, mecanismo de autopreservação, e que era extremamente dependente do seu pastor para trazer a figura dele e dizer: vamos começar agora a comparar. E nessa comparação, nós somos as ovelhas e o Senhor é o pastor. E quando ele começa a fazer isso para destacar o Deus que tem cuidado do seu povo, ele começa a partir do verso 1. E o primeiro aspecto que ele traz acerca de Deus, para destacar esse Deus que cuida do povo, é que Deus é um Deus presente na vida do povo. Isso é o primeiro aspecto que ele tem o cuidado de manifestar, de trazer, de esclarecer ao povo de Israel, quando ele quer falar sobre como Deus se manifesta um Deus cuidadoso. E o primeiro aspecto é que Deus é um Deus presente. Veja comigo o verso 1. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso é composto de duas partes, a gente pode separar. O primeiro é o Senhor é o meu pastor, o segundo, nada me faltará. A ideia do Senhor é o meu pastor, mais uma vez, trazendo à tona essa figura, ele compara a Deus como um pastor, mas não como um pastor do povo, de algumas pessoas, de um determinado rebanho. Ele tem o cuidado de dizer que o Senhor é pastor dele. O Senhor é pastor da vida de Davi. O Senhor é pastor deste homem como uma figura presente no seu contexto, como alguém que costumeiramente, diariamente, tem se relacionado com ele, não como alguém distante, mas como alguém próximo a Davi. Não como um Deus que está, e de fato está revestido de glória e majestade, um Deus transcendente, mas que está em seu alto e sublime trono e não tem contato com a sua criação. Pelo contrário, Davi faz questão de dizer: esse Deus transcendente e criador, revestido de glória e majestade, ele também está comigo aqui e agora, e é o meu Deus e meu Senhor. Ele é o meu pastor. Ele é aquele que tem cuidado de mim, porque esse era o objetivo de Davi. Porque o que o pastor fazia? O pastor estava ali com as ovelhas, no trato, no cuidado, no caminhar, no alimentar, constantemente relacionando-se. Então Deus era um Deus que estava presente, extremamente relacional com o seu povo, extremamente próximo ao seu povo, extremamente perto dos seus filhos. O cuidado de Deus manifesta-se quando Deus é presente também em nosso viver, independente das circunstâncias pelas quais temos passado. Não importa o cenário, o que temos a certeza é que Deus é presente. Não importa a circunstância, Deus é presente, porque Deus é o nosso pastor. E Deus não apenas é o nosso pastor, mas na parte B do verso, ele traz também uma realidade que, por ele ser o seu pastor, nada me faltará. E é importante que a gente entenda o que é que nada me faltará significa, porque a primeiro momento a gente vê muitas pessoas fazendo muitas vezes uma leitura equivocada do nada me faltará e querendo trazer uma realidade que o texto não trata aqui.
Você vê muitas pessoas pegando nada me faltará para dizer que Deus é como se fosse um depósito, onde Ele está sempre abastecido e daquilo que eu tenho falta, eu sempre posso recorrer daquilo que eu preciso que Ele me dará, principalmente daquilo que materialmente me falta. E Ele acaba sendo sempre essa grande dispensa. E toda vez que eu preciso de algo, eu recorro e Ele me dá, eu recorro e Ele me dá. Como se eu não pudesse ter falta de nada, já que Ele diz que nada me faltará. O grande problema é que essa não é a ênfase do texto. Essa é uma perspectiva errada de quando a gente lê e também expressa erroneamente aquilo que o texto não quis dizer. Porque a melhor tradução do hebraico para o texto é o que algumas versões, como a NVI, por exemplo, traz. Que é quando ele vai dizer que o Senhor é o meu pastor, não me falta. Ou de nada tenho falta. E o que é que muda nessa ênfase? Muda tudo. Porque o que está em jogo não é mais aquilo que eu posso receber porque está me faltando e esse Deus vai me trazer porque está me faltando. Porque a ênfase agora deixa de ser as coisas e passa a ser o Deus mantenedor de todas as coisas. Eu tiro os olhos daquilo que Deus, como pastor, tem para me dar. E eu passo agora com os olhos no pastor que é em minha vida. E por Ele ser, eu não tenho falta de nada, porque Ele é tudo que eu preciso e nele eu tenho tudo que eu desejo. A ênfase agora é no pastor que está conosco, não no pastor que vai me dar. Porque começamos a entender que nós somos uma completa falta. Nós necessitamos de apoio, nós necessitamos de sustento, de cuidado, de suprimentos, mas mais do que tudo, necessitamos eternamente de Sua presença em nossas vidas. E Ele é esta presença majestosa e gloriosa, que nunca nos deixa, porque Ele é em nossa vida. Ele é um Deus presente em nosso viver. Ele é o nosso pastor e porque estamos nele e temos a Ele, então temos contentamento em todas as coisas. Que palavra, né? Contentamento. E é isso que muitas vezes falta no nosso coração incrédulo. Porque às vezes a gente tem tanta coisa e está descontente com o que tem. E o que Deus está dizendo é: para de olhar para o que você tem ou o que você não tem. E olhe para Ele, que nele nós temos tudo e não precisamos de mais nada. Nele nós encontramos o nosso contentamento. E essa é a grande questão pelos quais os homens correm e nunca estão saciados. Porque eles têm corrido atrás de coisas que não podem satisfazer. Porque o único que pode verdadeiramente satisfazer as nossas almas é o Senhor, que é o meu e o seu pastor. Então é esse Deus que já manifesta cuidado para com o seu povo pelo simples fato de estar presente em nossas vidas. Deus está conosco aqui, agora e sempre estará. E o fato dele estar é cuidado de Deus para mim e com você. Então, quando nosso coração quiser se afligir, a alma quiser se angustiar pelo que temos vivido, lembremos, Deus está conosco e com Ele de nada temos falta. Mas há um segundo aspecto que o salmista continua trabalhando e quer chamar a atenção do povo, para que o povo entenda que Deus tem cuidado deles, que Deus tem cuidado do seu povo. Deus permanece preocupado, cuidando das suas ovelhas. No verso 2 ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. A segunda colocação que o salmista faz, que a gente pode compreender, é que Deus agora é manifesto como um Deus provedor, como um Deus que traz o sustento na figura do pastor de ovelhas para as suas ovelhas. As ovelhas tinham dificuldade de se alimentar, como eu já falei, porque elas não têm presas para lutar com o que quer que seja e dali poder extrair seu alimento. E elas têm dificuldade, inclusive, para tomar água. O objetivo do salmista é dizer que ele me conduz a águas de descanso ou águas tranquilas,
Porque quando as ovelhas são direcionadas a riachos turbulentos, elas não conseguem nem tomar água, porque elas têm medo da própria turbulência das águas. Então ele dizer que a água de descanso é propositalmente para dizer que ele conduz ao sustento daquilo que é exatamente o que as ovelhas precisam. O que ele agora começa a nos chamar a atenção é para dizer que o nosso sustento, a nossa provisão, daquilo que precisamos, daquilo que temos falta, está no Senhor, que vai prover todas as coisas da maneira como nós precisamos, porque Ele nos conhece e Ele tem cuidado de nós. Um Deus provedor é um Deus que, como a nossa confissão de fé nos ensina, primeiro, está no controle soberano de todas as coisas. Quando algo nos falta, quando nos inquietamos porque aparentemente aquilo que entendemos ser a nossa provisão não chegou, a primeira coisa que o salmista nos lembra é que Deus continua soberano sobre todas as coisas. Podemos descansar o nosso coração porque Deus não está aquém da situação, mas Ele está governando tudo e a seu tempo fará aquilo que Ele apraz. É isso que a nossa confissão nos ensina acerca de um Deus provedor, acerca de um Deus que é provisão para o seu povo. Mas a nossa confissão também nos ensina que Deus, além de ser provedor e como provedor é soberano sobre todas as coisas, Ele nos relembra que como soberano Ele cuida da sua igreja e jamais a abandonará. Ele jamais a deixará passar ao largo, despercebido, em aflições só, como se Ele não estivesse presente. Mas Deus se manifesta soberano porque Ele tem cuidado do seu povo e da sua igreja. Deus é um Deus provedor porque daquilo que temos falta Ele tem provido todas as coisas. E as ovelhas podem descansar porque ao seu tempo Ele dará aquilo que nós precisamos. A grande questão é que Ele dará ao seu tempo e aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E isso é que nossa alma se angustia, porque nós muitas vezes queremos dizer a Deus qual é o tempo que Ele tem que nos prover aquilo que nós achamos que estamos precisando. Mas não somos nós que estamos no trono, é Deus quem está no trono e que sabe quando, como e a hora que Ele vai agir em nossa vida. O que nos cabe é, compreendendo essa soberania, esse cuidado e esse Deus que é provedor para com os seus filhos e que em toda a história do seu povo, Deus jamais desamparou o seu povo, a sua igreja, é descansar, é que a nossa alma se aquiete, porque Ele tem cuidado de nós. E nesse cuidado nós devemos descansar no Senhor que cuida das suas ovelhas. Então, o segundo aspecto que Davi nos lembra é que Deus é um Deus, além de estar presente, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que provém todas as coisas. Caminhamos agora para o verso 3. E agora o verso 3 passa a nos falar acerca de um Deus que é restaurador. O verso 3 diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista continua a traçar esse paralelo com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades. E agora ele vai falar primeiro sobre refrigerar a alma. A expressão, Calvino comentando essa passagem, o salmista traz aqui o refrigério da alma como sendo um renovo para a vida daqueles que estavam passando por caminhos difíceis, para aqueles que estavam enfrentando momentos de sequidão, de lamento, de angústia, de sofrimento, situações em que as almas estavam ressecadas, secas, contritas, os corações feridos. E o salmista está agora escrevendo que Deus é esse Deus que refrigera a alma
destes que estão cansados e sem ânimos no caminhar. Diversas coisas podem abater e angustiar as nossas almas, as nossas vidas. Às vezes, problemas mal resolvidos, familiares, às vezes desavenças que carregamos ou que tivemos com entes queridos. Essas situações, esses problemas têm amargurado a nossa alma, angustiado o nosso viver, nos feito gemer em nossa cama, porque isso tem criado raízes de amargura em nosso coração. Temos carregado feridas que elas não têm sarado, porque não temos entregue ao Senhor as nossas vidas, pedindo para que Ele restaure as nossas almas, para que Ele seja aquele que nos caminha, que nos conduz em caminhos de refrigério. E o salmista agora passa a trazer Deus como a figura de um Deus que é restaurador, um Deus que restaura vidas, um Deus que restaura caminhos, porque é isso que o salmista vai dizer. Ele também nos guia pela vereda da justiça, um Deus que nos direciona pelos seus caminhos. Nós precisamos aprender a entregarmos ao Senhor as nossas angústias, depositarmos nos pés dele, para que Ele cure as nossas almas ressecas, as nossas feridas, e nos conduza pelos seus caminhos de graça. E esse é um grande desafio para nós, porque por muitas vezes nós queremos trilhar os nossos caminhos, os caminhos à nossa maneira, os caminhos à nossa imagem e semelhança, aquilo que nós achamos que é a melhor conduta para nossas vidas. E o que o salmista está dizendo é que Deus tem os seus caminhos em verdade e em justiça, e que faz isso por amor ao seu nome. Ele faz isso para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Os caminhos do Senhor para a nossa vida são caminhos em que o nosso viver glorifica e exalta o seu nome. Não são caminhos para que a nossa vida seja glorificada, ou para que o nosso viver seja envaidecido, ou para que nós sejamos postos em evidência, mas são caminhos para que Deus seja exaltado em nós e por amor ao seu nome Ele seja engrandecido. O salmista é um Deus que corrige a trajetória das nossas vidas, para que essa vida passe a caminhar conforme o seu propósito, que é o propósito de glorificar o seu nome em todas as coisas. O Deus que o salmista nos apresenta, que cuida do seu povo, é um Deus que, acima de tudo, corrige as trajetórias do nosso viver, corrige as nossas direções, corrige o rumo das nossas vidas, que muitas vezes estão caminhando fora da trajetória que Deus tem nos direcionado pela dureza e incredulidade dos nossos corações. Mas Deus, pela sua palavra, nos chama a sermos quebrantados pela verdade do seu evangelho, nos conduzirmos pelos caminhos de justiça que Ele conduz o seu povo, para que em tudo Ele seja glorificado em nossas vidas. Deus tem cuidado do seu povo nos mínimos detalhes. E quando Ele continua conduzindo o salmista a escrever esse salmo, ele vai para a última figura que ele nos apresenta, Deus como sendo um Deus que é presente também, como um Deus protetor do seu povo em qualquer que seja a circunstância. Veja agora que ele caminha para o verso 4 e ele começa a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista deixa claro que, em conformidade com aquilo que ele expressa no verso 1, mesmo conhecendo, amando, servindo a este Deus que é com ele, que tem cuidado dele, que está com ele em todo o tempo, ele pode vir a adentrar por caminhos difíceis, caminhos que ele chama aqui de vale da sombra da morte, que normalmente eram caminhos por onde os viajantes passavam, em trajetórias onde os salteadores costumavam pegar aqueles viajantes,
roubar as suas mercadorias e deixá-los quase mortos, como a gente vê, por exemplo, na parábola dos bons samaritanos, onde o viajante caminhava e foi acometido pelos assaltantes. Quando ele fala de vale da sombra da morte, ele está se referindo a caminhos como este, que existiam naquele tempo. Então, trazendo para a figura que ele coloca, ele diz que mesmo em meio a todo esse cuidado, o Senhor permite que muitas vezes nos encontramos caminhando por vales de sombra da morte, por ambientes difíceis, ambientes complicados, ambientes onde podemos passar por situações duras, complexas, onde a nossa vida será posta em risco, onde as nossas situações serão complicadas para o nosso viver, mas em meio a esta situação, ele faz questão de trazer agora mais uma evidência desse Deus, é que Deus manifesta-se, mesmo em meio a vales de sombra da morte, como um Deus protetor das nossas vidas. Veja o que ele continua a dizer no texto: não temerei mal algum. Aí ele começa a dizer que mesmo que ele se encontre sobre esta circunstância, ele não vai ter medo daquilo que ele tem enfrentado. Ele não vai temer aquilo que ele está passando, e tem um motivo muito claro para isso. Ele vai dizer que é porque o Senhor está com ele, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista traz a figura de Deus como sendo aquele protetor que caminha com ele, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Não é um lugar que Deus abandonaria o salmista, ou que ele rejeitaria o salmista, ou que deixaria o entregue à sua própria sorte, para que ele resolvesse os seus próprios problemas, mas pelo contrário, o salmista faz questão de dizer que esse Deus que esteve demonstrando cuidado com ele em todo o tempo, inclusive ali, também estaria com o salmista. E ele estaria com o salmista como um Deus que manifesta o cuidado e sua proteção através de utilizar o seu bordão e o seu cajado, instrumentos também muito claros no pastoreio das ovelhas. As ovelhas constantemente eram submetidas por caminhos pelo deserto à procura de pastos para se alimentar. E o pastor tinha que ter muito cuidado, porque normalmente ao cair do dia ele estava trazendo essas ovelhas por caminhos onde elas poderiam sofrer também ataques de outros animais, dado o dia que já estava escurecendo. Então a preocupação dele era duas: que ele pudesse muito bem ter clareza para utilizar o bordão e o cajado. O bordão para defender as ovelhas de animais que pudessem querer roubar a vida delas, mas o cajado também, para que aquelas ovelhas, em meio àquele caminho, que porventura pudessem se desviar, ele estivesse apto para trazê-la de volta para os seus caminhos. É assim que o salmista compara a vida dele e o cuidado que o Senhor tem para com ele. Primeiro, de um Deus que vai protegê-lo em meio às situações, que protege o seu povo em meio aos perigos que o povo tem enfrentado, que protege o seu povo em meio às circunstâncias que o povo tem lidado no seu dia a dia. Um Deus protetor em todo o tempo. E por mais que ele deixe com que algumas circunstâncias sobrevenham, que passemos por adversidades, passemos por lutas, ele continua protegendo o seu povo, e nada acontece na vida dos seus servos sem a sua permissão. Porque Deus está o tempo todo velando sobre as nossas vidas. Mas, além disso, há uma preocupação do salmista em dizer que ele também está o tempo todo nos conduzindo pelos seus caminhos. Ainda que o salmista tenda a se desviar de algum momento, por não conseguir enxergar ou por não conseguir olhar qual é o caminho, Deus estará com o cajado trazendo para a direção correta, conforme Ele quer que o seu povo ande para a glória do seu nome. O Senhor nos ensina que Ele manifesta cuidado para conosco também, quando Ele se apresenta como esse Deus protetor. Como esse Deus que protege o seu povo dos seus problemas, e como esse Deus que direciona o seu povo mesmo em meio aos caminhos mais tortuosos e momentos mais difíceis da nossa vida. Conta-se uma história que um certo homem
em determinado momento da sua vida, olhando a sua trajetória, sempre observou que enquanto ele caminhava, existiam 2 pares de pegada durante todo o tempo. E ele conseguia compreender perfeitamente que um par de pegadas era dele e o outro par de pegadas era de Deus que caminhava ao seu lado. Mas ele, em determinado momento, começou a perceber que apenas um par de pegadas era visto, e nesse momento em que esse par de pegadas era visto, foram justamente nos momentos mais difíceis que ele passou na sua vida. E ele confessa que não entendeu aquela situação e perguntou ao Senhor por que naquele momento ele tinha julgado estar só por aqueles caminhos em que ele passou. E a resposta que o Senhor traz para aquele homem é que nos momentos mais difíceis não foi ele quem caminhou, mas o Senhor quem o conduziu em seus braços, porque ele não teria forças para caminhar. Deus protege o seu povo como um pastor que cuida das suas ovelhas, que se necessário for, a carrega nos braços para que ela possa passar pelos seus caminhos e perigos que ela tem enfrentado. Deus tem cuidado da sua igreja. Nós estamos aqui até o dia de hoje porque Deus tem cuidado de nós. Nós, na segunda de Rio Doce, completamos 11 anos recentemente. Domingo passado, para ser mais preciso. E foram 11 anos que Deus tem manifesto o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque se Ele não estivesse nos guiando, nos direcionando e nos protegendo, nós certamente não estaríamos aqui. Isso não é privilégio da segunda de Rio Doce, mas isso faz parte da trajetória de todo o povo de Deus que tem cuidado, que tem recebido o cuidado de Deus. A igreja continua de pé hoje, caminhando, porque Deus é esse pastor supremo e soberano que tem cuidado da sua igreja, que tem cuidado de nós. Deus manifesta-se como um pastor, e nesse pastoreio tem cuidado do seu rebanho, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu queria fazer 3 aplicações para a gente poder terminar nesta noite. A primeira é que, entendendo que Deus é o nosso pastor, Ele fala que Ele é um Deus relacional. Ele nos chama a nos relacionarmos o tempo todo com Ele e desfrutarmos do privilégio de estarmos na sua presença, que só podemos fazer isso pelos méritos de Cristo conquistados na cruz do Calvário. Então, pelo sacrifício de Cristo, o Senhor nos convida a adentrarmos na sua presença e desfrutarmos de um Deus que tem todo o tempo estado conosco. A segunda aplicação que eu quero fazer é que nós possamos descansar em meio às aflições do nosso dia a dia, em meio às perturbações do cotidiano, em meio às questões e angústias que se levantam em nosso viver, porque Ele tem cuidado de nós. E nesse cuidado Ele nos convida a deixar aos seus pés aquilo que tem nos angustiado em todo o tempo, como um Deus cuidador que é pastor do seu povo. E em terceiro lugar, eu queria convidar a igreja para que nós continuemos com os olhos fitos em Cristo Jesus, que nunca desamparou o seu povo e continuará endireitando os caminhos da sua igreja, para que em nossa caminhada glorifiquemos e exaltemos o teu santo nome em tudo. Glorifiquemos e adoremos o seu santo nome em todas as coisas, porque nós fomos chamados com esse propósito, para que a nossa vida glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo. Adoramos a Ele em tudo e nos alegramos com isso, porque nos mínimos detalhes vemos o cuidado de Deus para conosco. Amém? Vamos orar? Curva as nossas cabeças, estaremos orando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor se manifesta como um pastor das nossas vidas, que nos direciona para águas tranquilas, que nos conduz pelos caminhos de justiça, que nos ensina como devemos andar de maneira a te exaltarmos. Perdoe a nossa incredulidade e a dureza dos nossos corações,
quando muitas vezes nos angustiamos em nossas necessidades, em nossas dificuldades e nos inquietamos, deixando de lado muitas vezes a compreensão, a certeza de que o Senhor é soberano sobre tudo e todos e que tem cuidado do teu povo. Nos ajude, ó Deus, a confiar a cada dia mais em Ti, a depositar a nossa confiança no Senhor e anunciarmos ao mundo esse Deus que tem cuidado de nós e que caminha conosco em todo o tempo para a louvor e glória do Seu nome. Tenha misericórdia da Tua amada igreja, tenha misericórdia dos Teus filhos. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.